Esse caso, eu realizei as reabilitações em meu consultório somente em uma única sessão. A paciente veio para meu consultório, pode observar, mira, que a paciente tem várias cáries nos dientes. Pero antes de iniciar a reabilitação e iniciar as carillas, todas as cáries foram removidas de central, de lateral, de canino, todas as cáries foram removidas. Na arcada superior, a paciente tinha ausência de 1, 2, 3 dentes. Esses dentes, eu mesma realizei a confecção durante a instalação das carillas. Então, eu mesma pude fazer toda a reabilitação. Na arcada inferior, é possível ver que a paciente não tem dentes de canino até molar. Nesse caso, eu realizei uma moldagem, mandei para o laboratório, confeccionou para a minha reabilitação e eu cimentei a reabilitação. E na reabilitação, eu realizei a confecção de carillas sobre a reabilitação, ok? Então, no caso superior, eu mesma realizei todo ele passo a passo durante as carillas. Ele caso inferior, eu moldei e mandei para o laboratório porque era um caso mais extenso, de 4 dentes, ia me tomar muito tempo, então eu preferi moldar e mandar para o laboratório, ok? Então, removi todas as cáries, fiz toda a reabilitação e depois lentes de resina sobre todos os dentes e sobre a reabilitação, ok? Então, eu vou explicar ele passo a passo desse caso para vocês rapidamente e depois vou passar um vídeo de reabilitação de outra paciente posterior de 4 elementos também. Nesse caso, eu removi cárie, eu realizei as resinas e depois eu coloquei resina palatina de resistência. Em meio dos dientes, eu utilizei um material específico de resistência para que a paciente possa morder e a reabilitação tenha uma movimentação sem vir a fraturar, sem vir a quebrar, ok? Em camada vestibular e de corpo, eu apliquei outras 2 resinas. Depois, eu apliquei carillas em todos os dientes. É uma técnica muito fácil, muito rápida. É possível finalizar reabilitação com lentes superiores em 3 horas e meia a 4 horas. Esse caso foi um caso que eu realizei lentes superiores com reabilitação em uma sessão. Na outra sessão, o laboratório me enviou as lentes posteriores, eu instalei e depois realizei as carillas inferiores. Então, a arcada superior, reabilitação mais carillas, em torno de 4 horas, e reabilitação inferior em torno de 2 horas e meia. Muito rápido e muito rentável. Eu vou mostrar agora para vocês, eu vou pausar o vídeo, um caso de carillas com reabilitação que eu realizei em meu consultório. Mire lá na pantalla que tem uma reabilitação extensa na minha bandeja, em minha mesa. Essa reabilitação que está aqui, eu vou mostrar para vocês. Está aparecendo aí, Stephanie? Uma setinha? Essa reabilitação é de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentes ausentes que a paciente tinha. Então, eu preferi moldar e mandar para o laboratório para a confecção de reabilitação. Depois, vou passar para vocês em vídeo, vão ver que depois de cimentar, eu fiz carillas sobre reabilitação. Então, acá eu tenho cimento para a reabilitação, silano, que eu vou utilizar na reabilitação, sistema adesivo, cimento, ácido, carbono para checar o cruzão. E aqui está o modelo da paciente de toda a ausência dentária que a paciente tinha. Eu estou passando silano, que é um componente de união da parte orgânica e parte inorgânica dos dientes e da peça, dentro da peça toda, para melhorar a adesão de reabilitação com os dientes. Solamente na peça eu vou utilizar silano. Depois eu vou passar seco, jato de ar,
eu vou utilizar sistema adesivo em la peça e depois vou polimerizar o sistema adesivo. Depois eu vou mesmo a preparar o dente do paciente com ácido fosfórico e sistema adesivo. Eu vou passar adesivo na peça. Eu vou já para o dente da paciente, onde eu vou passar ácido fosfórico adesivo. Preparei o dente, mira, adesivo no dente. Polimerizo e já vou preparar minha peça com cimento. É muito fácil, muito fácil. Com cimento, lembrando que toda a boca tem que estar completamente seca, não pode ter saliva. Então, sou com algodão e sugador. A todo momento, eu vou trocando algodão para que não tenha saliva em meu trabalho. Polimerizo o sistema adesivo. Resina de adesão da peça na reabilitação, parte base e catalisador. Eu vou misturar e aplicar em reabilitação. Misturei e eu vou aplicar na reabilitação, que já passou pelo silano, por adesivo, e eu estou colocando agora cimento em reabilitação. Eu vou levar a dente do paciente. Vocês vão perceber que ficou muito bruto, porque o laboratório não tem noção de anatomia dental de acordo com o que eu estou vendo. Pero depois de cimentar, eu vou dar acabado, eu vou refazer toda a anatomia dental para que se fique muito hermoso, muito delicado, de acordo com o sorriso do paciente. Mira o tamanho da reabilitação. Eu removo todo excesso. Muito largo. Eu vou polimerizar o trabalho em todas as faces. Agora eu vou checar com carbono a oclusão. A paciente vai morder o carbono e onde marcar eu vou remover na região oclusal. Depois eu vou dar acabamento e fazer toda a anatomia de todo o trabalho. Vocês vão poder ver. A todo momento eu estou com carbono para que a oclusão fique perfeita. Eu removo todo excesso. Mais uma vez. Carbono para a recarga de oclusão. Remoção de todo excesso. Mais uma vez, checar de oclusão. E eu vou remover também um pouquinho de la carídia palatina da arcada superior, que eu já havia realizado, então eu também optei por remover porque tinha um excesso. Depois de remover, agora já pode ver que já está mais desenhada, com a anatomia, já se pode ver na anatomia. Mais uma vez, carbono. Eu vou remover mais um pouquinho da região oclusal. E agora eu comecei a iniciar a anatomia de los dientes pela vestibular. Eu vou remover todo excesso de região vestibular e lingual também. Então, eu estou removendo todo excesso para que os dentes fiquem bem desenhados, com anatomia perfeita. Eu vou até molar, removo todo excesso para que o dente fique harmônico com a arcada da paciente, na paciente mulher. Então, tem dentes mais finos, mais delicados. Então, você tem que ter uma noção de anatomia dental para que se pueda realizar esse tipo de trabalho. Não é difícil, é muito fácil, mas tem dentro de meu curso de método clear, eu explico melhor como fazer, a parte da anatomia também. Então, eu vou remover em região lingual também excesso de los dentes. Eu estou fazendo agora
todas as cúspides oclusal, diseño de toda a região oclusal, que a maioria dos dentistas tem medo de fazer, não sabe como fazer. Então, eu estou desenhando toda a região oclusal. Estou jogando água para poder remover excesso de pó, para checar mais uma vez a oclusão. Eu estou removendo excesso. É um trabalho que tem que se ter muita paciência para ser, porque vem de laboratório nesse caso, né? Quando eu que estou realizando minhas reabilitações, é muito mais fácil, porque eu mesmo estou fazendo, então eu estou vendo o rosto da paciente, mirando os outros dentes, mas quando eu mando para o laboratório, do protético não tem noção de como é o rosto do paciente, formato, então se o protético acaba sendo de acordo com a oclusão e de acordo com os demais dentes, mas não se tem uma noção muito boa de como era cada da paciente. Então, depois que vuelve para meu consultor, eu tenho que rehacer toda a anatomia e desenhar todos os dentes. Todos os dentes. Eu estou removendo excesso de material para que eu pueda mirar melhor. Toda a reabilitação fica encostada em las encias. Então, se não é possível entrar alimentos por baixo da reabilitação, então é um trabalho muito seguro que os pacientes gostam muito de fazer, e principalmente os pacientes que não querem passar por implante dentário ou que já fizeram implante dentário e tiveram algum tipo de rejeição, ou não podem fazer implante por conta de saúde, de diabetes, de pressão alta. Então, se a reabilitação ou em meu consultório é um procedimento depois de las carillas, é um procedimento que eu tenho muita procura. Os pacientes não querem fazer cirurgia, têm medo da anestesia, depois operatório, então acabam fazendo carillas com reabilitação. E eu vou desenhando todos os dentes, um a um. Eu vou descendo toda a anatomia, anatomia de toda a região oclusal. Depois que eu vou finalizar com a anatomia oclusal, eu vou iniciar com gomas de polido, lixa e goma de polido. Agora eu estou utilizando ácido fosfórico em os dentes que eu vou realizar carillas, porque eu realizo 10 carillas. Então, se é de segundo premolar a segundo premolar. Como a reabilitação do paciente vinga de canino a molar, pela palatina de canino, eu realicei carilha nos 2 premolares de la reabilitação. Então, a mesma color de carillas de los dientes naturais também foi aplicado sobre reabilitação. Então, vocês podem ver que já utilizei ácido. Agora eu vou entrar com o sistema adesivo. Utilizei PA, que eu não conhecia muito, pero eu recebi de uma empresa para testar, então eu utilizei e gostei muito. Não tive nenhum problema com essa marca. Apliquei nos dentes. Agora eu vou aplicar a mesma técnica que expliquei para vocês nas lives de martes, ok? Todo ele passo a passo. Grânulo de arveja em terço médio, e eu vou com o dedo mesmo espalhando, e depois eu vou com o pincel aplicando a mesma técnica muito fácil, muito replicável, muito rápida, com um excelente custo-benefício. Agora eu vou desenhar as carillas. Então, se é um caso de carillas e reabilitação. Então, é reabilitação instalada primeiro e depois realizo carillas sobre reabilitação. Mas por que realizar carillas sobre reabilitação? Porque o material de carilla tem muito mais brilho, muito mais estética que o material utilizado em laboratório dental. Laboratório dental não vai utilizar resina de carillas para confecção de reabilitação, que tem que ser resinas de resistência. Quando eu realizo em meu consultório, em caso de 1 ou 2 dentes ausentes, eu realizo com resinas de resistência. Esse material é diferente,
Então, é necessário realizar carillas sobre reabilitación para que tenhamos um sorriso de mesma color, de mesmo brilho. E eu vou realizando todo passo a passo, com pincel, polimerizo, eu vou passar para o outro dente. Mesma técnica, grano de arveja. Eu estou desenhando a anatomia. Agora finalizei e já vou iniciar para o polido final e para acabamento. Eu vou realizar acabamento em canino, premolares com resina. Eu vou desenhar toda a parte de estratificação com a fresa multilaminada. E agora eu vou utilizar a goma de polido. Eu vou utilizar um disco de lija, para desenhar a anatomia do canino e dos premolares em região vestibular dos dentes oclusais, dos premolares. Oclusal também, desenhando todos os dentes. Eu vou também utilizar a região vestibular para que fique com acabado bem bueno. Agora, eu vou entrar com goma marrom, que é a goma de acabamento mais grosso, que é uma goma que vai remover qualquer tipo de excesso de material, qualquer tipo de espessura mais grossa dos dentes. Então, eu utilizo em toda a região oclusal, em toda a região lingual, vestibular também, com muita calma, muita paciência, porque essa hora é na hora que temos que dar polido e acabado final com todo o passo a passo. Então, eu fico bastante tempo realizando esse passo em meus pacientes, para que a reabilitação se fique cada vez mais parecida com o dente natural, para que o paciente não passe a língua em casa depois e sinta uma diferença ou sinta algum incômodo. Pode ver que agora já temos uma característica de dente, né? Diferente de quando iniciamos o caso, que parecia um bloco. Bem na região vestibular, em fundo de saco, bastante, para que não se tenha nenhuma região com excesso de resina ou cimento e pueda segurar, acumular alimento, placa. Eu voltei mais uma vez com a skin de lixa para acertar alguns detalhes de las cúspides. Mais uma vez com o disco de lixa. Agora eu já estou com a borrachita, a goma del polido mais para, que é a goma de brilho. E agora, depois de ficar muito tempo passando os dentes, cada vez mais que utiliza a goma de polido sobre os dentes, mais brilho e mais polido e mais bem acabado vai ficar a reabilitação e a carilla que eu realizei. Dúvidas em chat. Qual material é o ponte? O ponte é de resina, só que é uma resina de resistência, uma resina muito específica. Quando eu realizo reabilitação em meu consultório, eu realizo com resinas de resistência, corpo e camada vestibular. Depois eu realizo uma capa de resina de carillas. Então, temos para ter uma resistência muito boa para que não venha a sofrer fraturas, e eu realizo em meu consultório praticamente todos os dias. O paciente que tem anos de reabilitações, e não somente uma, são de superiores e inferiores, 3 dentes, 4 dentes, 3 dentes, e vuelvo para manutenção de carillas e de reabilitação, porque também tem manutenção com resinas em perfeitas condições e reabilitação perfeita, sem fratura, sem estarem amarillas, sem romper, e são todas perfeitas. Então,
eu utilizo resinas de resistência. São resinas muito buenas, resinas que eu utilizo para que não venha a fraturar. E também utilizo uma fibra muito específica para ter mais resistência, para que o paciente possa morder. Meus pacientes comem, como disse o mesmo? Chicharrón. Minha maestra me disse que é chicharrón. Meus pacientes comem chicharrón e não tem fratura de reabilitação e nem de caída de resina. Comem todo tipo de alimento. Nenhum tipo de alimento é proibido na confecção da minha técnica de la carilla e nem de reabilitação. Pode comer qualquer tipo de alimento que é liberado, porque eu utilizo uma técnica muito específica, com materiais muito específicos, onde não vão a quebrar, não vão a fraturar. E reabilitação hoje em meu consultório é muito procurado, porque os pacientes não querem mais passar por muitos meses aguardando finalização, anos, né? Um ano e 2 meses, finalização de implante dentário. Muitas vezes tem que entrar com um enxerto ósseo e aguardar rejeição ou não do organismo. Então, os pacientes não querem mais fazer implante pelo tempo de demora. Então, a reabilitação hoje em meu consultório tem muita procura. Eu posto em meu Instagram, nos stories da doutora Priscila Dias Clear, diariamente casos de reabilitação dos dentes ausentes com carillas praticamente todos os dias. Eu tenho reabilitação, eu realizei outros dias atrás, tenho para realizar outros dias durante a semana, então eu realizo praticamente todos os dias. Tenho paciente que vem para ser carilha solamente, mas tenho muitos pacientes que vêm a ser carilha com reabilitação de dentes ausentes. E se pode cobrar muito bem, porque o paciente não vai pagar por 3 implantes, pensa bem, que é muito caro. O paciente vai pagar pela reabilitação. Então, hoje no consultório, eu cobro praticamente em torno de $3.500 por caso de paciente de caries com reabilitação, porque o paciente não vai passar por pós-operatório, não tem problema de rejeição, não tem que esperar tempo de organismo adaptar ao pino, ao produto, ao implante. Então, em 2 sessões, eu realizo carillas com reabilitação. Então, se o paciente vem para o meu consultório, em 2 sessões é possível finalizar o caso. Eu fotografo, aí vem planejamento, preparação e execução. 2 sessões é possível finalizar tudo em tempo muito rápido, ok? Eu estou agora utilizando o pulido final com o mesmo passo a passo das carillas. Lembra das classes passadas? Eu vou utilizar material de polido, depois eu vou utilizar película de proteção para que a habilitação e as carillas não venham a ficar amarillas, não perda o color. Então, é o mesmo passo a passo das carillas, também aplicado em reabilitação. Polido final em todos os dentes. E mira como estás. Como estás bello. Como não está parecido nada com o caso de quando veio lá do começo do vídeo, né? Mas tem que ter uma noção de acabado final, de anatomia dental, e isso eu explico tudo passo a passo dentro do método Clear 2.0. Tem tudo, tem caso de reabilitação, é possível, e eu explico também. Então, é muito fácil e muito replicável. Esse caso final de reabilitação com carillas. E tudo é mesmo color, porque eu realizei carillas sobre o trabalho realizado. Então, é possível ter o resultado final muito bello.